nossa aula então de hoje de controle de qualidade, nós vamos comentar sobre algumas ferramentas de qualidade. Ou seja, todo acompanhamento de qualidade que a gente faz no qualquer tipo de análise nossa biomédica, seja laboratório ou qualquer outra área que a gente vá atuar, é importantíssimo que a gente tenha uma ferramenta, que a gente tenha uma possibilidade de colocar em prática aí o nosso procedimento, o nosso processo, e ele só vai conseguir funcionar, todas essas nossas análises de qualidade, se você seguir um sistema, se você seguir... Hoje, o mais atual, eu vou falar de vários aqui para vocês, inclusive tem alguns cursos que até mesmo online, depois eu vou colocar lá no grupo para vocês, alguns links interessantes de muitos vídeos e até alguns cursos até grátis que vocês podem aproveitar agora, aqueles que têm a possibilidade de aproveitar. Eu sei que muitos também eventualmente estão trabalhando até mais do que o normal, porque nós somos profissionais de saúde. E eu vou colocar também alguns cursos, algumas várias conteúdos interessantíssimos sobre essa ideia de controle de qualidade. Hoje, pessoal, o que a gente mais usa, não só em laboratório, mas em qualquer área do conhecimento biomédico empresarial, são os famosos sistemas de gestão integrada ou sistemas integrados de gestão, que a sigla é SIG ou SGI, que eles vão englobar, eu vou mostrar aqui para vocês, os que mais são usados na realidade são os sistemas da ISO, tá? Que competem então um sistema de qualidade mesmo, de execução de qualidade, que é a ISO 9000, a qualidade ambiental, que é a ISO 14000, e a qualidade, o processo de saúde e segurança, que antigamente era uma normativa da OSAS, tá? Que era Occupational Health Safety and Assessment, OSAS 18000. Ela não ela foi encampada pela ISO também, que ganhou o número 45000. Então você hoje tem um sistema de gestão integrada em que você trabalha com a parte de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que também pode ser alinhada ainda com processos de responsabilidade social, que é a SA 8000, ou do Instituto Ethos. Hoje esse profissional, que é a minha área de formação inclusive, trabalha com o processo tem uma sigla chamada de QSMSRS, que é Qualidade, Saúde, Meio Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social. Só que, para todas essas normativas, você tem ferramentas anexas a ela para você executar. Porque quando vocês baterem o olho na norma, por exemplo, se vocês depois tem algumas normas que eu posso colocar para vocês que não são pagas, porque a maioria delas são vendidas na realidade pelo Inmetro, pela NBR do Inmetro. Mas muitas aqui eu posso colocar para vocês e essas normas são revisadas ao longo dos anos, então elas têm revisões. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. E para essa norma conseguir colocar isso em prática, eu tenho uma série de outras pequenas normativas internas ou ferramentas internas que vocês vão poder utilizar, que é como está elencado aí para a gente no nosso material de aula. Então aí, o que eu coloco para vocês? Primeiro, começamos aí falando exatamente dela. Eu pauto em falar muito da ISO, porque a ISO é de reconhecimento mundial, né? Ela tem essa sigla que significa International Organization for Standardization, ou seja, é uma organização internacional de padronização, tá? Vem do inglês standard, e a ideia é você criar mecanismos ou criar processos para que você tenha padronizações de metodologias, padronização de métodos, tá? Lembrando que, só para fazer uma ressalva aí, que a gente está fazendo com o mapa mental, mais uma vez, os mapas mentais que têm chegado para mim estão muito bacanas. Só duas ressalvas que eu faço. A primeira delas se você for fazer ela na mão, no papel, sem problema nenhum. Só que ao mandar para mim, prefira enviar para um aplicativo de transformação em PDF. Eu sugiro o Adobe Scan, que é o que eu mesmo uso, porque ele foca melhor, ele melhora a imagem e eu consigo fazer uma análise melhor do seu mapa e te responder. Em segundo lugar, prefira nos mapas mentais, eu tenho recebido, a grande maioria está excelente, vocês estão de parabéns. Mas prefiram colocar, ao invés de colocar textos, coloquem tópicos, coloquem palavras-chave, porque depois na hora que você usar o mapa para estudar, facilita o seu entendimento. Porque se você colocar pura e simplesmente com texto, você está relendo um texto, então não adiantou para nada o mapa mental.
Beleza? E ao decorrer aqui da nossa conversa, se vocês tiverem qualquer dúvida, às vezes eu estou conversando, olhando aqui para o computador, mas o Webex aqui ele apita se você me mandar qualquer dúvida, ou você pode me chamar áudio aqui, tá, pessoal? Vocês ficam, a maioria de vocês aí eu não vejo ninguém, né? Vocês não colocam a câmera ligada aí, então eu fico vendo só um monte de letrinha aqui. Eu preferiria, quem quiser, por favor, eu acho melhor colocar a imagem aqui, porque parece que eu estou vendo, parece não, eu estou, né? Vendo vocês, e aí para nós fica uma coisa mais, né, uma troca de ideias melhor, tá? Mas fica a critério de cada um, beleza? Aí, ó, beleza, muito melhor assim, eu consigo ver todo mundo, né? Só a Glenda colocou aí, coloca todo mundo aí, quem quiser, tá? Eu tenho certeza que não tem ninguém assistindo a aula pelado aí, né? Então eu acho que tá todo mundo aqui, beleza, pra gente trocar uma ideia. E o vídeo e o áudio estão abertos, tá? Porque qualquer coisa basta, né, falar, Paulo, professor, tal, eu paro aqui, a gente fala, ou quem não quero só falar, pode digitar aqui no chat, que também de qualquer forma o aplicativo ele apita aqui e eu consigo parar para a gente trocar uma ideia, beleza? Porque essa aula de hoje é um pouco mais densa, porque eu vou falar de vários métodos e eventualmente se você se perder em algum momento, me chama, me para, que eu converso com vocês, a gente troca uma ideia. Então eu estava falando a ISO, que é esse método que a gente tem aí em relação ao processo de que é o que mais é usado no mundo, que é o método da ISO. Ele é uma organização que é o seguinte, só para vocês entenderem, porque muita gente acha que a ISO é que, em termos de auditoria e tudo mais. A ISO ela é uma organização que a sede dela é na Suíça e ela é que disciplina sobre todas essas normas. Só que você precisa que cada um dos países que tenham todos, aqui ele fala em mais ou menos 148 países que você aglomera essa metodologia de padronização, cada país desse tem uma empresa de auditoria. Aqui no Brasil temos várias, DNV, Bureau Veritas, que é a BV, a SQS, tem um monte de empresas que o que elas são? Elas são credenciadas e homologadas da ISO, da organização mesmo, na sede, né, suíça. Elas homologam, elas validam essas empresas em todo o mundo para que dentro dessas empresas no Brasil você tenha os auditores dessa norma para cada país, porque a ISO não pode ter um monte de escritórios no mundo inteiro, digamos assim, de auditoria. Então o que ela faz? Ela contrata e homologa empresas para que essas empresas é que validem e através de auditoria as normas que a ela pertencem. E nós temos várias outras, tem gente que acha que as normas da ISO são só essas, de qualidade, saúde, meio ambiente, tem gente que só conhece a 9000, mas a gente tem um monte de outras normas. Tem uma, por exemplo, que é a 17025, que é muito importante para laboratório, que é a normativa da ISO de metrologia, ou seja, ela é uma metodologia da ISO de validação de calibração, por exemplo. Então você tem um monte de outras funcionalidades, mas aqui para nós a gente vai trabalhar mais com um foco nessas três, que é a de saúde, que é a de qualidade, a de meio ambiente e a de segurança ocupacional. E aí eu coloquei até um símbolo aí da DNV. E o que ela é? Você tem que criar a metodologia dela de qualidade, ela vai requerer a responsabilidade administrativa, né, em todos os níveis, desde a diretoria até todos os trabalhadores, tá? Na formação do que a gente chama de sistema de gestão da qualidade, tá? Esse sistema da gestão da qualidade, ele é um sistema que a gente chama de SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. Ele é um manual que ele tem que estar disponível, tá, para todo mundo que seja da empresa, tem que dar publicidade para todo mundo que acessa. Você tem, se for o ambiental, é o SGA, e se você tiver o da segurança, é o SGS. Então nós temos, e se você implantar, hoje é o que mais acontece, porque como a normativa segue, a padronização dela é mais ou menos a mesma. É igual os cursos da área de saúde, que às vezes lá no início vocês têm cursos que são, você tem matéria que é comum a vários cursos de saúde, depois que vira, depois que vai dar a complexidade, depois que cada curso vai seguir para uma área, a ISO também é a mesma coisa. A normativa ela parte do pressuposto de um processo comum, e depois cada uma vai para um lado. A 9000 vai para a qualidade, a 14 vai para meio ambiente, a 45 vai para a segurança. Por isso é tão mais interessante que as empresas, quando vão se certificar, já façam integrado. Porque a hora que você já vai pôr o seu colaborador lá dentro, quando você já vai colocar a empresa para gerenciar esse processo, faz o SGI.
né, que é o sistema de gestão integrada. Esse é o mais interessante de ser feito. E a administração tem que criar esse processo. Agora, o que é mais interessante, é o mais chato, entre aspas, da normativa, mas é o mais, digamos assim, é o coração do processo, é o que? Você ter o controle da documentação. E hoje, pessoal, ficou muito mais fácil. Como eu estava comentando agora no início, de vocês me enviarem, por exemplo, as aulas, ou vocês me enviarem aí a questão dos mapas que vocês estão montando, vocês irem lá e colocar, por exemplo, em forma de imagem e fazer o documento usando o Adobe Scan, por exemplo, facilitou pra caramba no sentido de você fazer isso também no processo laboratorial de qualidade. Porque antigamente era muito chato, você tinha que imprimir um monte de coisa e tal, e assinar. Hoje você tem o advento da gestão eletrônica de documento, ou seja, você contrata um processo empresarial no qual você faz um login e vai lá e você mesmo autentica o documento, então ele para ISO vai validar, né? É o terror dos cartórios por aí afora, por exemplo, que é o que? A questão da identificação digital, né? Dos certificados digitais e tudo mais. Você não tem mais que reconhecer firma para falar que é você. Não, se você tem um certificado digital que você criou, você plugou ele no computador, o pendrive, você tem ele instalado, a partir daquele momento que você logou, ele é você. Então hoje para os sistemas de gestão da qualidade está maravilhoso. Você não tem mais que ficar imprimindo um monte de coisas. Você tem um monte de coisas que são feitas pelo computador, assinadas digitalmente e colocadas numa pasta ou num sistema de pesquisa e procura. A maioria das empresas, o que elas fazem? Elas têm um sistema interno, que é uma intranet deles, que, por exemplo, se você tiver, sei lá, dentro de um laboratório de análises clínicas, você precisa, naquele momento, chegou um exame que não é muito comum. É um exame de tipagem de HLA-B12 para fazer uma análise, por exemplo, de compatibilidade de órgão. Eu não lembro, é um exame que eu não faço muito. O que eu faço agora? Nossa, eu vou lá no Google, eu vou no Yahoo Respostas? De jeito nenhum. Onde você vai? Você vai num sistema interno seu, que você tem lá todos os POPs dos exames, que você vai lá, vai olhar, vai avaliar como é que é a bula, como é que é todo o POP de fazer aquele exame, você vai lá e executa. Então, essa parte aí que eu coloquei para vocês, ela é fundamental para o sistema, não só da 9, mas para todo o sistema de qualidade, que é controle de documentação. Tá? Então, controle de documentação é muito importante, porque você tem tudo você sabe onde está, não tem nada bagunçado. Porque quando você é auditado, seja pela auditoria da própria ISO ou por uma auditoria externa da prefeitura, ou sei lá de onde for, da Anvisa, o auditor quer perguntar para você e falar assim, eu quero saber há quanto tempo tem aqui, sei lá, por exemplo, essa máquina que você tem aqui no laboratório ou aqui na sua clínica de estética, sei lá. Eu quero saber se a manutenção dela está em dia. Ou, essa pipeta que você usa aqui, como é que eu sei que ela está calibrada? Perfeito? Onde é que você tem? Antigamente, o que virava? Um mundaréu de pasta, de arquivo, que você tinha um monte de... Não, pera aí, deixa eu lá, e vai lá procurar. Aqui, essa daqui... Não, hoje em dia está tudo aqui no computador. Você vai lá e fala assim, não, pera aí, todos os documentos do laboratório falam assim, documentos de manutenção de aparelhos. Entrou lá na pastinha, vai descer lá e vai falar assim, aparelho tal da bioquímica, você vai entrar lá, vai entrar lá na manutenção, não sei o que, falou, não, aqui está assinado pelo fulano, pelo ciclano, e está aqui, tá o meu relatório. Mas como é que ele está validado? Está aqui embaixo, foi assinado digitalmente. Ou ainda assim, se você não quiser fazer, você vai imprimir, vai assinar, vai escanear. Mas hoje em dia, gente, tem um monte de coisa tudo online, tá fácil pra caramba. Hoje, ser organizado é muito mais fácil do que antigamente. Na verdade, você sempre tinha que ser, mas hoje em dia ficou mais fácil. Então, você tem que ter controle de documentação, tá? Ou, por exemplo, como eu disse aqui, você tem o controle de saber se essa pipeta está calibrada. Não, está aqui. Qual que é o número dela? O número dela é o YFX008. Perfeito. Entra no sistema, YFFF8 e tal, tá aqui, tá aqui o laudo dela. É um laudo da ISO 17025, emitido Uberaba não tem. A mais próxima nossa aqui é Uberlândia, o laboratório, chama-se medição. Você manda para a medição lá, eles vão te fazer a calibração, te devolve e te manda um laudo online também, tal, que você tem lá. Então, a pipeta YFX008, ela está validada e calibrada de acordo com as metas e tal. Aí você mostra, tá aqui, pá. Por que isso é tão importante? Não é só para ser bonito de mostrar, é óbvio que é para você se resguardar e respaldar dizendo que você tem um processo de qualidade em andamento. Porque se alguém amanhã falar o seguinte, o tal exame que você me entregou, ele estava errado,
você vai ser investigado. Então você vai ter que mostrar que todo o teu exame foi feito de forma ok, foi feito de forma correta, a pipeta estava certa, o seu funcionário era treinado, você teve treinamento. Gente, falar até papagaio fala. O que todo mundo quer? Documento. Está documentado o que você fez? Está aqui. Porque se não for assim, pessoal, igual o pessoal muitas vezes por aí, diz que tá, muitas vezes a gente fala isso, né? Não sei o que lá, até eu vou processar. Até não, principalmente. Se você quer processar, se você não tiver nada documentado, sua palavra você quer só. Não, você pode até tentar, mas eu não garanto nada. É sua palavra contra a da pessoa que você está querendo. Então, assim, tudo é documentado. E, principalmente, coloquei também para vocês no material. É muitíssimo importante que haja também o seguinte, é um fator que é importante para os sistemas de controle de qualidade. Os sistemas de ações corretivas. Quando acontece alguma coisa errada, o que você faz? Você tem um sistema chamado de RNC, relatório de não conformidade, como é que você faz a abertura dele? E quando você abre ele, como é que você dá um prazo para que sejam feitas as ações corretivas? E essas ações corretivas serão feitas por quem? Serão feitas quando? Serão feitas onde? E serão feitas como? Tudo relatado. No final, fechou o relatório, assinou, está aqui demonstrado. Pra vocês terem uma ideia, eu presto serviço para empresas que têm sistemas que rodam de qualidade, assim como a minha. É tudo online hoje. Um exemplo aconteceu lá. Foram, né, na minha empresa de construção civil lá, teve um determinado colaborador meu, que depois eu tive que advertir ele, mas que foi trabalhar e não tinha falado, porque eles têm a abertura de falar, eles têm um chamado que é possível de ser feito, é um canal que a gente criou pelo próprio WhatsApp, que ele apareceu lá e ele estava com a botina dele estava furada. Não pode, isso é um problema grave de EPI. Então o que aconteceu? A própria empresa que eu presto serviços viu, relatou, tirou foto, mandou para mim no sistema deles uma não conformidade apresentada pela minha empresa. O que acontece? Quando eles abriram esse chamado de não conformidade, eu tenho que aceitar ou rejeitar e justificar por que eu rejeito. Aí ao aceitar, é óbvio que eu aceitei, tinha até foto lá, né? Aceitei, eu tive que ir lá e colocar. Tudo registrado, isso é sistema de gestão. Colocado lá, foi recebido, qual que vai ser então meu tratamento da não conformidade? Foi enviado, eu já mandei na hora, em poucas horas já estava lá. Já foi enviado o novo EPI para o colaborador, o mesmo foi advertido, pois existe um sistema de comunicação da empresa para fins de necessidades de EPI, tal. Então já coloquei tudo completinho, fechei a não conformidade, fui lá, tirei a foto da botina comprada, tirou a foto do colaborador com a botina, colocou no sistema, fechei a não conformidade. Porra, mas para que tudo isso? É muito simples. Vamos supor que ele, sei lá, ele estava trabalhando e caiu exatamente lá onde estava o buraquinho, caiu uma chave de fenda lá. Ele machucou. O que eu tenho que fazer? A empresa que me contrata tem que se resguardar e eu também. Nesse momento, se eu não tivesse visto, a empresa tivesse visto, tivesse machucado, não importa, vai dar um problema para mim. Agora, se ele aconteceu qualquer coisa e ele se machucou, por exemplo, lá, sei lá, mas foi por algo que foi assim, não tinha como prever e aconteceu, eu tenho como provar que ele estava com efeito, entendeu? Eu tenho como provar tudo. E isso para nós é qualidade também, tá? Então, depois vocês vão ler no nosso material, é muitíssimo importante vocês sempre trazerem essa ideia e ter sempre o controle de qualidade em relação às não conformidades, às ações corretivas, os registros de qualidade e principalmente, é muito importante, isso daí eu sempre bato nessa tecla, além do controle de processos, etc, que vocês vão ver que eu coloquei no material, é muito importante que vocês não se esqueçam de, em primeiro lugar, depois que você instala, ou mesmo depois de instalado um sistema de controle de qualidade, não adianta você só instalar e achar que vai rodar bonito, que não vai rodar sem você treinar, sem você trazer sempre capacitações contínuas, e capacitações boas, porque assim, não é aquela coisinha, blá blá blá, não. Capacitação bacana, as empresas hoje trabalham muito com um sistema que eles chamam de DSS, que é Diálogo de Saúde e Segurança. É todo dia pegar o teu líder do processo, ir lá e falar, galera, é o seguinte, vamos trabalhar com qualidade, assim, assado. Hoje em dia, com essa história dessa pandemia aí, tá fazendo todo mundo lá, por exemplo, meus funcionários vão trabalhar com o carro da empresa, então eles vão para lá, eu mando um vídeo para eles. Já mandei vários outros vídeos falando da importância do uso de
de máscara enquanto estiverem entre eles. Eles iam em um carro que cabe em 5 pessoas. A gente acabou alugando mais um carro para dividir mais a quantidade de funcionários que estão indo para a empresa. E tudo isso é importante. Eu mostro isso daí, tá, pessoal? Porque tem um sistema de controle de qualidade, até eu falo depois lá no nosso material. Fazer e trabalhar com sistema de qualidade, você tem que mostrar para Deus e o mundo. Então, tudo que eu faço, eu tiro foto, eu crio vídeo, eu faço o registro e mando para a empresa. Porque senão é como se você não fizesse. Se você não mostrar, ninguém vai saber o que você está fazendo. Agora, erra para você ver. No erro, todo mundo fica sabendo, na hora. Agora, quando você faz coisas corretas, etc. e tal, registra, manda, dá publicidade. Então, eu faço sempre isso daí. E é óbvio que eu estou hoje com contratos muito bons nessas empresas, por quê? Porque elas veem que a gente faz a coisa certa e fazer a coisa certa também tem custo. Então, a maioria das vezes, muitas empresas por aí, por que não trabalham lá nas empresas que eu presto serviço, que são extremamente rigorosas com esse sistema de qualidade? Porque é caro manter isso. Você acha que é legal eu ter que ir lá e alugar outro carro só porque para os funcionários não irem em 5 funcionários e sim dividirem em carros que vão com 3 e 2 funcionários? Aí você fala assim, pô, nossa, que lindo. Que lindo não. É bom para eles, mas isso tem custo e eu apresento esse custo para as empresas, né? Então isso que é também importante da gente colocar. Tá? E qualidade tem preço. Então, por isso que é importante também, é óbvio que tudo isso que a gente realiza aqui de controle, você tem precificação e é por isso que as pessoas vão te procurar por você ser o melhor, não por você ser o mais barato. Então, treinamento, e principalmente depois desses treinamentos, é muito importante que vocês criem também métodos de auditoria. Essas auditorias são, em geral, você tem 2 tipos de auditoria para os sistemas de controle de qualidade. Você tem as auditorias internas e externas. As auditorias internas de qualidade, elas são feitas da seguinte maneira: você vai pegar todos os setores da empresa, vai eleger o líder ou o gerente, sei lá, daquele setor, você vai trabalhar com eles uma norma interna da ISO, né, que é a norma 19011, que você vai fazer com que ela seja uma pessoa que vai auditar todos os outros setores da empresa. E não pode a pessoa auditar o próprio setor, porque aí não adianta. Você tem que ter a visão externa do negócio. Então você cria as auditorias internas dentro da empresa, cada um é um auditor interno de todas as áreas, não para ser dedo duro, mas para saber se está sendo feito de forma correta e está acompanhando de forma correta o sistema de gestão da qualidade. E depois você tem uma auditoria que é externa à sua empresa, que é a auditoria inicial, que é a auditoria de certificação, e as auditorias que são anuais, que são as auditorias de validação. Você não vai esperar, como muitas empresas infelizmente fazem, chegar até a sua auditoria de validação, né, que seja um ano depois, para ir lá, por exemplo, o que as empresas geralmente fazem? Elas criam lá as suas, elas são certificadas e aí esquece. Não, é porque eu precisava do selo ISO. Muitas empresas infelizmente fazem isso. Precisava do selo ISO e aí ela foi lá e fez, tal, ficou maravilhoso, contratou um consultor, né? O laboratório quis instalar isso, contratou um consultor, algum de vocês como consultor biomédico, vocês foram lá, fizeram a consultoria para ISO, maravilhoso. Veio a auditoria externa, auditou tudo, perfeito, manda bala, está auditado, está classificado e está validado para ter ISO. Perfeito. Esquece. Toca o pau, faz do jeito que dá, do jeito que sempre costumou, não sei o que, aquela coisa. Aí depois de um ano, aí a hora que vai chegar a auditoria, aí que a galera faz? Chama você outra vez para você ir lá fazer outra consultoria para poder arrumar a casa. Gente, aí não precisa nada da certificação de qualidade. É muito mais fácil você ter essa certificação e fazer ela acontecer mês a mês. E todo dia você está lá e tudo mais. Por isso que é tão importante a criação principalmente das auditorias internas, tá? Tudo isso formata para todas as normas, a ISO 9, que é a de qualidade, que eu já falei para vocês, a ISO 14, tá? Que é a ISO de meio ambiente, tá? Que basicamente ela segue os mesmos preceitos da ISO 9. A única diferença é que ela vai querer saber agora, num outro momento da sua empresa, o que você faz com seus resíduos, como são feitas as separações dos seus resíduos, como são feitas o seu processo de compra sustentável, como é que você tem, como é que você cumpre a legislação ambiental da sua empresa, como são feitos os diagnósticos perdão, da empresa
Como são feitos esses diagnósticos? Como são feitos os diagnósticos atualizados dos aspectos e impactos da empresa? Dependendo do tamanho e do ramo da sua empresa, você vai ter desde uma autorização ambiental de funcionamento, chamado de AAF, você vai ter às vezes um licenciamento ambiental que você tenha que fazer, que é o que eles chamam de, que são os diagnósticos ambientais que você tem que realizar, tá? Que são registros de análise, tal, desde impactos mais severos, que são os EIAS-RIMAS, que são os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impactos ao meio ambiente. Isso são para empresas extremamente poluidoras, como grandes empresas, produtoras de kits e tudo mais. E como o seu pessoal foi devidamente qualificado e treinado para executar de forma correta as condições aí de qualidade ambiental. E a 45.000, né, que substituiu a OSAS 18.000, é como você trabalha com sistemas de segurança da sua empresa. Como é que você lá dentro do teu laboratório, da sua clínica, como é que você aborda as questões de saúde, as questões de segurança, como é que você acompanha, por exemplo, eu sempre vou dando exemplos do que acontece muito na minha empresa. Como é que você criou o que eles chamam de, antes de qualquer processo, você criou uma APR, chamada de Análise Preliminar de Riscos, como é que ela foi feita? Você mantém um controle através como é a sua atuação como empresa. Você tem um plano de prevenção aos riscos ambientais, chamado de PPRA. Você tem um plano de controle de medicina e saúde ocupacional, que é o PCMSO. O que são esses arquivos? Tá? Depois eu vou até mostrar um pouco mais para vocês sobre ele, mas de forma geral, o PPRA é o seguinte, você tem lá no laboratório ou numa clínica, etc. Quais são os riscos que você corre como trabalhador? O que você faz ali? Você pode correr riscos como, por exemplo, a agulha, que pode você vai usar lá uma agulha de punção que pode te ferir, você pode ter lá reagentes químicos que são ácidos ou são básicos, ou alguma coisa que você pode gerar suspensão e pode respirar. Então, quais são os riscos que você corre e que esses riscos, como é que você evita eles? Tá? Tanto do ponto de vista físico, como EPI, etc. e tal, quanto do ponto de vista químico, qual que é o seu processo de relatório de plano de atendimento a emergências e tudo mais. E como é que você sabe se seu colaborador está apto para realizar aquela função ou se ele acompanha, por exemplo, se você tem um colaborador que está ali e é um colaborador que tem, sei lá, labirintite, como é que esse colaborador com labirintite vai fazer coleta? Se ele treme ali, ele pode dar uma tontura? Ele não pode. Como é que você sabe se essa pessoa tem labirintite? Quando você contrata ela no exame admissional, nos exames que depois que ela foi contratada ela pode desenvolver, então ela pode acontecer depois, então ela vai ter que ver isso no periódico, tá? E principalmente se ela não desenvolveu alguma doença dentro da empresa, até se ela for demitida, ela faz um exame demissional. Então todos esses processos são feitos vários exames para poder garantir a integridade física do seu colaborador, mostrando que ele, ao ser admitido, pode executar bem o trabalho que ele está sendo colocado. Durante o trabalho ele não registrou nenhum problema auditivo de tudo, e a hora que ele foi demitido, se a sua empresa não causou a ele nenhum dano. Então tudo isso também é importante de você registrar, porque qualquer problema que seu colaborador possa ter, tanto lá executando o trabalho ou depois que ele sair, ele pode responsabilizar você por isso. Por isso que é tão importante você ter esse controle nos processos de PPRA e PCMSO. E dentro do ambiente de trabalho, eliminando todos os riscos e todas as dimensões desses riscos, na natureza das atividades, como é que você pode melhorar a acessibilidade desse seu colaborador, como é que ele está ali trabalhando, se ele está em ambiente seguro, se ele tem, por exemplo, o conhecimento e treinamento, se dependendo da sua empresa, grandes empresas como, por exemplo, Vale da Vida, VLI, grandes empresas aí, Ouro Fino, grandes indústrias principalmente, elas têm um sistema de alarme que se acontecer qualquer coisa, a pessoa tem que estar treinada. Então, assim, tudo isso é saúde e segurança, certo? Então, falei pra caramba aí um monte de coisa. Então, para a gente conectar um no outro, até para a montagem aí dessa ideia do nosso mapinha mental e tudo mais, daqui a pouco vai rolar aí um quiz aí para vocês, igual eu acabei de fazer aqui. Eu vou colocar para vocês agora no final da aula algumas perguntinhas que vocês vão me responder, tá?
para ver se está todo mundo atento aí. Até agora ninguém falou nada. Mas antes de eu lançar as perguntas, inclusive enquanto eu vou colocando elas aqui para vocês, vocês vão tirando essas dúvidas comigo. Mas então só para a gente conectá-la, eu tenho os princípios gerais aí que a gente vai falar até aqui. Depois nas próximas aulas eu vou falando dos programas anexos, que são os programas 5S, 4S mais S, 5W2H, os programas dos Lean Sigma, Six Sigma, todas essas políticas de qualidade que nós temos hoje, eu vou falar de forma geral para vocês entenderem quem são elas, tá? Mas então, basicamente, o que falamos hoje? Nós tivemos um sistema ISO, eu falei basicamente do sistema ISO, que é um sistema de gestão integrada, que incorpora ou traz a ISO 9, que é de qualidade, né, e processos de controle de documentação e qualidade, e procedimentos operacionais e controle de processos. Eu tenho a ISO 14, que é a de qualidade ambiental, gestões de processos de resíduos, gestões de processos de atendimento à legislação, controles de tratamento de resíduos e etc. E a saúde e segurança do colaborador, que é a ISO 45000, tá? Que são incorporadas a ela. Aliás, não são incorporadas a ela. É um processo do Ministério do Trabalho, que é os sistemas de gestão de segurança e saúde do seu colaborador, que são NRs, tá? São normas regulamentadoras, tem várias delas, e uma das principais fala sobre a sua empresa ter o plano de prevenção de risco a acidentes, que é o PPRA, e eu ter também o PCMSO, que é o plano de controle médico de saúde ocupacional. Isso é para garantir a integridade do seu colaborador. Mas anexado a ela, eu trago ela de volta para a minha ISO 45000 e incorporo ela nos sistemas de qualidade de vida no trabalho, nos sistemas de melhoria de qualidade de EPI, etc. Tá? Isso traz para nós o que a gente chama de sistema de gestão integrado. Qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do colaborador.